Bom dia, senhoras e senhores, diretores e vice-diretores, autoridades presentes, senhores e senhoras palestrantes, caros colegas, demais convidados. É com grande satisfação que anunciamos a realização da 22ª CIPAT Conjunta 2025, que se realiza entre 1 e 5 de setembro de 2025, abordando o importante e oportuno tema: até onde você iria pela sua saúde? Agradecemos a direção do Museu de Arte Contemporânea, na pessoa do seu diretor, professor Dr. José Tavares Correia de Lira, por ceder esse espaço tão aconchegante. A CIPAT Conjunta entra pela história. O evento já conta com mais de 20 edições anuais, onde cada representante de CIPA, das 20 unidades e ou órgãos da Universidade de São Paulo, se reúnem frequentemente no decorrer do ano com um objetivo: promover o conhecimento e reflexão, despertando o olhar crítico de um maior número de servidores possíveis, sobre a importância da preservação de acidentes, combate ao adoecimento, segurança e qualidade de vida no local de trabalho e também fora dele. Nos faz conhecer o papel das ações das comissões internas, desenvolvendo o entendimento e a cooperação necessária para levar adiante e com bons resultados os trabalhos das CIPAs. E nesse momento vamos conhecer as 20 unidades ou órgãos da USP que participam do projeto da CIPAT Conjunta. Centro de Prática Esportiva CPUSP, a Escola de Comunicação e Artes, a ECA, a Escola de Educação Física e Esportes, a EFE, a Escola Politécnica, Poli, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU, Faculdade de Educação, a FE, Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, o Instituto de Biociências, o Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB, o Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, o Instituto de Física, o IF, Instituto de Geociências, GC, Instituto de Matemática e Estatística, IME, Instituto Oceanográfico, IO, Instituto de Psicologia, o IP, o Instituto de Química, IQ, Museu de Arte Contemporânea pela primeira vez, o MAC, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a PRIP, e a Reitoria da Universidade de São Paulo. E para dar abertura aos nossos trabalhos de hoje, da CIPAT Conjunta, até onde você iria pela sua saúde, convidamos as solenidades para a abertura do evento e a composição da mesa diretora dos trabalhos. Convido aqui o professor Dr. José Tavares Correia de Lira, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. Convidamos também, representando a professora doutora Maria Clotilde Pérez Rodrigues, da Escola de Comunicações de Artes da USP, a representante da CIPA, Samantha Lessa. As canequinhas. Passando a palavra, então, agora para o professor Dr. José Tavares Correia de Lira. Bom dia a todos, a todas, a todos. Bom dia. Muito feliz de recebê-los aqui no Museu de Arte Contemporânea. Essa agenda, para discutir, continuar na discussão dessa agenda tão importante para os trabalhadores, para todos nós trabalhadores, as questões de saúde, as questões de alimentação, as questões de lazer, enfim, são parte, inclusive, de conquistas importantes de todos nós, como trabalhadores. Então, eu queria parabenizá-los por essas iniciativas sucessivas, já são 20 anos, de reflexões, de discussões, de conquistas que vocês vêm obtendo nas mais diversas frentes em que se debruçaram. Parabenizar também aqueles que atuam cotidianamente nas unidades da USP, aqui no MAC, a nossa comissão,
os nossos representantes junto à CIPA e todos os demais representantes das CIPAs que tenho certeza fazem um trabalho tão bom quanto aqueles que nossos servidores vêm fazendo aqui no MAC. Aproveito a oportunidade para que vocês estão aqui no MAC, talvez muitos de vocês ainda não tenham vindo aqui ao museu, para convidá-los no intervalo ou ao final dos trabalhos hoje, passear um pouco pelo museu. Esse mesmo prédio em que estamos, temos 5 andares acima de exposições, todas elas muito ricas, em grande parte alimentadas pelo próprio acervo artístico da Universidade de São Paulo, guardada pelo Museu de Arte Contemporânea. Então, se tiverem um tempinho, vão visitar as nossas... Opa, Mariana, maravilha. Então, não percam essa visita, realmente está num momento muito bonito, o museu está praticamente inteiramente ocupado por exposições, tanto aqui nesse prédio, quanto no edifício anexo, e aberto à visitação. Caso não possam acompanhar hoje, venham com suas famílias, seus amigos. Em outras ocasiões, o museu abre de terça a domingo, de 10 às 9 da noite, entrada gratuita, enfim, são todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Eu estava pensando aqui no que dizer, né? Que foi de novo, eu fui chamada de improviso, mas eu agradeço muito pela organização da CIPAT. Essa organização ela é importante, principalmente na figura central do Leandro, né? Que todo mundo conhece, todo mundo acompanha. A infraestrutura que é necessária para fazer um evento desse tamanho, desse porte, ainda mais agora, esse ano, com essa novidade dessa itinerância, que está sendo maravilhoso a gente conhecer as várias unidades, né, que fazem parte da CIPAT. Ontem a gente estava conversando com o pessoal da ECA, se de repente, imagina a gente um dia incluir também as outras unidades do campi, né? Imagina, a gente faz uma semana toda de CIPAT, a gente vai para os outros campi da USP. Isso seria até uma ideia um pouco maluca, que lembra um pouco a escola da USP, que nós fizemos parte também, algumas pessoas participaram. Ontem foi muito legal ver a professora Eliane aqui novamente, né? Ontem lá no CP. E eu achei muito legal também a coincidência da ECA estar abrindo essa mesa de hoje também, porque somos a Escola de Comunicações e Artes. A importância que tem a arte no mundo, a importância que tem a arte para a nossa saúde mental também. E esse espaço aqui eu ainda não conhecia. Eu vim também, principalmente, pela visita guiada, né? Claro, óbvio. E queria agradecer também pelo acolhimento que estamos tendo em todas as itinerâncias que estamos passando aqui nessa Semana da CIPAT. Estamos sendo muito bem acolhidos, o pessoal é bem bacana, e só temos a agradecer. Nós que agradecemos a presença, inclusive gostaria de agradecer ao professor José Tavares, porque para a gente é muito importante que os diretores também façam parte desse circuito. Eu sei, a gente sabe, a agenda de vocês é muito complicada, mas pelo menos aparecer e corroborar com a gente nesse evento, que já faz 22 anos, né? E a itinerância ela já está acontecendo já há 3 anos. A gente já está mantendo isso, né? E para as pessoas que não sabem, nós temos a Unicipas. Nós fizemos uma união com a Unesp e a Unicamp, e já estamos no 3º Unicipas, vai se transformar agora no Fórum das CIPAs das 3 universidades. É um evento gigante. Ela foi na Unicamp primeiro ano, o segundo ano veio aqui para a USP, foi no CEO ano passado, e agora vai ser em Bauru. Bauru, né, Leandro? Em Bauru. Então, a gente tem reuniões todos os meses a respeito das temáticas, também palestras, e agora unindo as 3 universidades. Então, está tomando um corpo muito maior, que já se tornou um fórum das 3 universidades só sobre segurança
do trabalho e saúde mental. Então, eu agradeço vocês. A canequinha da CIPA é um presentinho, é uma caneca de material reciclado com arroz. Ela pode ir para o micro-ondas também e tem uma colherinha já. Então, eu só queria agradecer a vocês. Se puderem ficar no plenário com a gente agradece e seguimos os nossos trabalhos. Muito obrigado. Dando sequência ao nosso evento, vamos conhecer um pouco mais sobre o Sistema USP de Acolhimento, Registro e Responsabilização para situações de assédio, violência e discriminações e outras violações de direitos humanos ocorridos na Universidade de São Paulo, ou simplesmente o SUA. E para apresentar esse importante e complexo sistema, convidamos aqui o professor Dr. Rogério Monteiro Siqueira. Professor, você prefere ficar aqui ou quer que eu fico aqui e vou mudando para você? Fica aí? Tá bom. Bom, professor da Universidade de São Paulo, desde 2007 tem formação em matemática no ICMC USP e Unicamp e livre docência em História da Ciência. Estagiou nas universidades de Sevilha, Paris 4 e St. Andrews. Seus trabalhos tratam da história da matemática, da engenharia e da edição científica. Foi presidente da Sociedade Brasileira de História e Ciência entre 2022 e 2024 e atualmente é diretor da Divisão de Mulheres, Relações Étnico-Raciais e Diversidade da PRIP. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a turma da CIPA, em especial Thelma, Rogério e Felipe, que é a turma que está lá coordenando, presidindo a CIPA. Queria agradecer também a turma mais perto de mim, lá a Elaine e toda a turma que deve estar... Bom, a Elaine está ali, né? Muito importante, na verdade, essa... Fiquei pensando como entabular a conversa, né? Assim, acho que a demanda que veio para mim foi fale sobre o SUA, sobre o sistema, mas também fiquei pensando na pauta de vocês, né? Até onde você iria pela saúde, né? Então, normalmente a gente pensa assédio como se fosse uma outra dimensão da vida e que não se conecta necessariamente com saúde, mas na verdade a questão eu diria que talvez até ao contrário, né? Como isso se conecta com o modo como a gente se percebe da universidade, o modo como a gente se sente pertencente da universidade, como isso gera satisfação no nosso trabalho e como isso incide, por exemplo, nas condições de saúde mental de cada um de vocês, né? Então, eu vou tentar, no fundo, conectar essas várias frentes e vamos ver se a gente faz uma discussão interessante aqui com vocês. Bom, como já fui apresentado, eu sou Rogério Monteiro, sou diretor da área de diversidade. Eu gosto de transformar tudo isso em diversidades, que é mais fácil de eu me apresentar. Quando me colocaram na diretoria, eu falei assim, você tem certeza? Começa com mulheres esse negócio, assim, né, tipo... E às vezes as pessoas me apresentam, diretor de mulheres, eu falei assim, não funciona, não funciona. Então, às vezes eu peço para me apresentar como o diretor da área de diversidades, funciona e resolve todas as frentes da diretoria, porque também a gente pensa, no fundo, todas essas categorias de maneira interseccional, elas são todas conectadas e não faz sentido falar só das relações étnico-raciais, sem falar das questões das minorias, sem falar das questões de mulheres, então tudo ao mesmo tempo é como a gente tem tentado trabalhar dentro da PRIP. Eu queria começar com vocês com uma espécie de diagnóstico inicial. Sempre gosto de começar a partir de algum tipo de indicador dentro da história
da universidade. Deixa eu só marcar a minha hora que eu estou começando. Eu tenho uns 40 minutos, eu acho, né? Deixa eu colocar aqui. 9h25. Bom, eu sempre gosto de começar a partir de um diagnóstico inicial, né? Então, o diagnóstico inicial na Universidade de São Paulo, a partir do indicador mais concreto que tem a ver com a minha diretoria, né, que as questões das minorias, é sempre pensar numa primeira organização dos dados entre masculino e feminino. Vamos pensar assim, né? Não, falar em masculino e feminino não funciona muito bem nessa altura do campeonato, porque o modo como a gente entende a orientação sexual, ou o modo como a gente entende a nossa identidade de gênero, é uma outra coisa que vai muito além, é muito mais complexo do que masculino e feminino. Tá certo? Mas os dados da universidade estatísticos são organizados a partir dessas grandes categorias e eu vou tentar trabalhar a partir daí, tá bem? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que, em termos de gênero, né, vamos pensar assim, masculino e feminino, para reduzir isso, mas gênero, esse é um negócio muito mais reduzido, a gente tem lá coisa de, na graduação, 32 mil alunos que se reconhecem, que escolheram como masculino, 27 mil feminino, então ali é quase meio a meio, né? Depois a gente tem na pós-graduação 18.300 masculino e 18.900 feminino, então tem um pouco mais de mulher do que de pessoas que se reconhecem como feminino do que como masculino. No pós-doc também é mais ou menos equilibrado. Nos docentes a coisa se inverte, né? Então é uma maioria masculina em relação ao feminino. E no caso dos servidores é um tiquinho a mais que aparece nas estatísticas como masculino do que feminino, né? Gosto de começar por aí, porque isso, no fundo, indica já como é que uma primeira tensão que sempre aparece nas estatísticas e nas discussões de pertencimento e de reconhecimento da universidade é a discussão de gênero, né? Essa é uma tensão que daqui a pouco eu volto nessa discussão, mas é um primeiro indicador para a gente começar a conversar. É interessante que, embora esteja equilibrado, mais ou menos equilibrado, né, 47% de servidoras e 52% alguma coisa de servidores, né, a gente vê que, conforme a gente vai andando nos níveis da carreira, isso muda um tanto. O gráfico não está muito bonitinho, eu devia ter achado um gráfico um pouco maior. Mas a gente começa ali do lado esquerdo, né, com servidores de nível básico. A curva azulzinha em cima é a quantidade do sexo que se reconhece como masculino. E feminino é a parte de baixo. Então, no nível básico, é uma maioria de funcionários, de servidores que se reconhecem como masculino. No nível técnico, quando a gente sobe um nível, essa curva ela era trocada, né? Era uma maioria, há muitos anos atrás, como feminino, e o masculino foi subindo, e agora a curva está muito próxima, né, nesse nível. E a gente tem, no nível superior, uma maioria mais feminina do que masculina. Então, vocês têm um fenômeno que é muito diferente do resto da universidade. No caso da ascensão de carreira de docentes, o que a gente vai ver é que, na base, é mais ou menos equilibrado masculino e feminino, e conforme a gente vai ascendendo na carreira, a gente tem o que a gente costuma chamar de teto de vidro. Embora todo mundo possa fazer concurso para associado, possa fazer tudo mais, a gente tem qualquer coisa ali que a gente pode chamar de um teto de gênero que bloqueia, no fundo, a ascensão das mulheres, e aí, quando a gente chega nos altos níveis, é uma presença maior, muito maior de homens que se reconhecem como masculino do que feminino. Tá certo? Só que vocês têm uma coisa que é diferente no caso dos funcionários, o que, de certa maneira, parece sugerir de que os cargos mais altos dos servidores e da administração, poderia ser assim, são ocupados por mulheres, e isso deveria talvez melhorar a percepção das mulheres ou construir um ambiente
mais adequado para as questões de gênero. Não é o que acontece quando a gente vai estudar, evidentemente, porque isso só não depende só de vocês, assim, a coisa muito mais complexa, considerando a estrutura da universidade, mas não é o que acontece, a percepção dos servidores em relação às questões de pertencimento. Muito interessante isso. Isso é uma coisa que, quando eu sempre olho para os dados, eu falo assim, como é que a gente interpreta, como que a gente poderia pensar? Porque, em última instância, o que a gente está tentando fazer aqui é como é que a gente, a partir dos números, dos indicadores que a gente tem construídos, constrói boas políticas, é assim que a gente tem tentado fazer lá na Pró-Reitoria, constrói boas políticas para cada uma das faculdades da universidade. Eu troco aqui, tem um outro. Tem um outro aqui. Voltou. O que eu fiz errado? Apertei aqui. Bom, alô. Então, a lógica, e aí isso que é interessante ter vocês aqui perto de mim para a gente poder conversar, é um pouco assim, pensando os indicadores, pensando como a gente se sente na universidade, qual é a boa política, qual a boa estratégia para melhorar as condições e a percepção de todo mundo dentro da universidade. Pensando de que cada grupo tem a sua particularidade, né? É claro que a gente é um grande aglomerado, a Universidade de São Paulo, docentes, discentes, servidores, enfim, é um montão de gente, vocês já acabaram de ver os números, mas é evidentemente que tem particularidades, pautas específicas que acontecem com vocês, que certamente não acontece com os docentes ou com os estudantes, né? Quer dizer, pensar de uma perspectiva interseccional, vou usar uma palavra meio chatinha dos estudos de gênero e estudos étnico-raciais, é pensar que a condição feminina da funcionária não é a mesma condição feminina da docente e não é a mesma condição feminina da estudante. É claro que são todas, pode ser pensado dentro da grande categoria mulher, né, ou feminino, se vocês pensarem dentro. Mas, evidentemente, que o modo como vocês vivem e lutam e trabalham é diferente caso a caso. É a mesma coisa dos negros, por exemplo, dentro da universidade. Né? É o mesmo caso dos homens, né, do sexo, ou do sexo masculino. Né? Quer dizer, o modo como um servidor, na base da carreira, entende a sua vida e as suas dificuldades, não é a mesma coisa que um homem que está na carreira docente ou como estudante de pós-graduação. Certo? Então, o modo como a gente sente as tensões, as dificuldades são diferentes. É um pouco por aí que eu estou tentando enunciar e chamar vocês para contribuir e pensar, enfim, eu não vou desperdiçar uma ocasião boa dessa de ter bastante gente interessada e pensando nisso, pensando sobretudo nas pautas de saúde da universidade. Tá bem? Bom, então, só para esquentar um pouco a discussão e aumentar o grau da conversa, a PRIP tem organizado, todos os anos, um questionário, não sei se todo mundo aqui respondeu, uma parte da universidade responde, outra parte não responde, mas, enfim, estou aqui conclamando vocês que quando aparecer lá no e-mail de vocês, plim, tem um questionário PRIP sobre percepção, é bom responder, porque isso também ajuda a gente, vamos dizer assim, granular um pouco mais, nuançar um pouco mais as questões da carreira. A gente pergunta uma série de questões de pertencimento, de percepção do ambiente de trabalho, para todo mundo da universidade, mais ou menos igual para docentes, discentes e servidores. E aí eu trouxe para vocês a resposta dos servidores da Universidade de São Paulo, quando a gente pergunta: você já experimentou discriminação, intimidação, hostilidade, bullying ou assédio moral na Universidade de São Paulo? Aí enfim, eu saio daquele grande debate dos números e a gente entra em sola já nas questões meio constrangedoras que estão conectadas com a percepção de saúde mesmo de vocês. Né? Então, aí a resposta é mais ou menos a seguinte: 57% diz que não. Esses são os dados do ano passado. Acabaram de sair os dados desse ano, eu não tive tempo de
ficar lá navegando nas tabelas para trazer aqui para vocês. Mas a percepção é de que 57% de vocês diz que não, nenhum tipo de discriminação, intimidação, hostilidade, bullying ou assédio moral. Aí, uma outra porcentagem pequenininha que o número não apareceu ali, diz que prefere não responder, mas 23%, na verdade, se a gente somar 23 mais 14, o que dá 37, 38, diz que sim, já experimentou discriminação, intimidação, hostilidade, bullying ou assédio moral. Não, isso aí é só meu número para eu lembrar qual é a porcentagem de mulheres, porque o SUA, voltando à minha questão inicial, ele começou pensando nas dificuldades que as mulheres estavam enfrentando e como a gente poderia responder. A gente está implementando já uma outra fase que envolve discriminação e injúria. Então eu estou indo lá atrás, daqui a pouco eu vou tentar ver se amarro tudo numa tacada só. Então, 38% diz que sofreu algum tipo de assédio, sendo que 23% diz que, além de ter experimentado, isso afetou o bem-estar e as minhas atividades na USP. Enquanto que 14% diz, olha, aconteceu comigo, enfim, eu experimentei esse fenômeno, mas eu toquei o barco, me virei e dei um outro tipo de solução e eu estou bem. Né? Tem isso, às vezes a gente, alguma coisa que não afeta, ou às vezes até afeta, mas você vai lá, conversa em casa e o outro dia resolve e segue a vida. Né? Mas para algumas pessoas isso às vezes afeta, deixa você para baixo, você não funciona bem, fica constrangido. Bom, uma série de consequências que a questão da discriminação, intimidação, hostilidade, bullying, assédio, produzem na gente. Então, é pensando nesse tipo de problema que a gente começou lá na Pró-Reitoria pensar, no fundo, assim, como é que a gente desenha alguma coisa para trabalhar esse tipo de problemática que a universidade está propondo, né? Inclusão e pertencimento. Então, o segundo bloco lá, pertencimento, é como que a gente desenha boas políticas com essa característica interseccional, né? Que conecta e que pensa cada grupo com suas especificidades, mas também pensa uma política mais geral, como que a gente lida com esse tipo de problema. No caso das mulheres, né, das que se reconhecem como sexo feminino, aí no caso das funcionárias, dos servidores de nível superior, a gente pode perguntar, inclusive, assim, o que motivou esse comportamento? Quer dizer, você está lá numa situação de assédio, de bullying e tudo mais, e a pergunta é, qual foi a variável que você acha que acionou aquele momento e que te deixou constrangido? Né? A primeira coisa que aparece na lista é uma variável que a gente pode chamar de gênero e identidade de gênero. 27% dos servidores de nível superior dizem que o problema envolvia alguma coisa, porque em última instância. Resumindo assim, é porque eu sou mulher e aí me danei naquela situação. A segunda variável que aparece são as visões políticas. De alguma maneira, as visões políticas, quando entram lá no debate entre vocês, isso dá algum problema e isso aparece como 17% aqui da discussão. A terceira variável não sei, não consigo identificar exatamente qual o problema. A quarta na lista é etnia ou raça, porque eu sou negro, porque eu sou preto, pardo, alguma coisa acionou na discussão. Né? Depois, etarismo, idade. Depois, gestação. Né? Tive um filho, vou ter um filho, estou planejando, isso atrapalhou, isso deu um problema lá nas discussões.
Estado parental, que para mim está próximo de ter ou não ter filhos, então gestação e estado parental está ali junto, né? Os dois 7%. Aí envolve meu desempenho acadêmico, que é uma outra história, né? Normalmente isso é um indicador muito mais forte no caso das discentes. Prefiro não responder. Estágio conjugal, visões religiosas, como 2%. Às vezes vem discussões sobre questões religiosas e embate entre colegas. Deficiência física, condição socioeconômica. Bom, isso organiza um pouco, ajuda a gente a pensar um pouco com mais concretude como... Agora vamos conectar as coisas, né? Então a gente tem uma hierarquia que envolve questões de gênero, né? Vocês sabem que conforme vai escalando, aumentando o grau da carreira, né? Isso fica tem uma maior presença feminina, mas a despeito disso, as pautas de gestação, estado parental e gênero ainda são pautas importantes. É claro que também tem uma outra dimensão que a gente não está fazendo a conta, né? Que tem impressão, eu não tenho os números aqui, né? Mas eu tenho a impressão de que a base dos servidores da universidade é muito mais gorda, né? Do que a turma que tem ensino superior. Tem aí uma diferença, talvez os números ficam um pouco desbalanceados quando a gente está vendo, né? Mas aqui é a resposta dos servidores de nível superior, é a turma que está na parte de cima, e essa é a percepção da turma que está na parte de cima. Bom, então, pensando nisso, como que a gente faz? Né? Como é que a gente coloca de pé políticas, desenha políticas que pensem em diversidade, melhor pertencimento, melhor satisfação dos funcionários e dos servidores e servidoras da universidade. Então, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que pensar, é uma tríade, né? É assim, a gente tem que pensar os números, os indicadores, né? Será que tem algum problema na hora da ascensão da carreira? Será que a gente teria que pensar em políticas que permitissem melhor ascensão ou não? Enfrentar o número em si. Mas trabalhar os números não funciona por si só. A gente tem que pensar a cultura institucional, né? O modo como a gente se trata, o modo como a gente se troca com os colegas, o modo como a gente dirime as diferenças, afinal, todo mundo aqui, enfim, a ideia não é que todo mundo pense igual. Ao contrário, a gente é uma diversidade de posições étnico-raciais, políticas, de gênero. Então, assim, eu, enquanto diretor de diversidade, eu tenho que defender a diversidade do corpo discente, docente e dos servidores. Não estamos falando aqui que todo mundo tem que pensar igual. Mas a gente tem que achar estratégias para que essas diferenças não causem sensação de despertencimento, de má saúde, questões de saúde, etc, etc. A gente tem que achar instrumentos para dirimir e equilibrar e achar soluções melhores para o trato do nosso trabalho nas várias instâncias e entre grupos da universidade. Tá certo? Então, acho que uma primeira coisa que a gente tentou fazer nos últimos anos, vocês certamente viram por aí, é uma campanha de estímulo para a gente pensar essas questões, pensar um pouco assim da perspectiva da cultura institucional. Estou mostrando aqui um dos cartazes, né? Toque sem consentimento é crime, que é uma discussão do assédio. Mas vocês viram vários outros na universidade pensando como é que a gente, como universidade, porque tem uma outra questão, acho que é importante, que a gente também tem que colocar na mesa, né? Que boa parte dessas discussões que a gente está fazendo hoje, elas não existiam há 10 anos, 15 anos atrás. Né? O ambiente da universidade mudou, as pautas mudaram, as discussões mudaram, as posições políticas mudaram, e a gente agora, como comunidade, vai ter que se reacomodar e pensar nesse novo mundo, nessa nova perspectiva, como é que a gente redesenha, né, as relações. Não vamos ser revolucionários, vamos pensar assim, como é que a gente escuta um pouco melhor o colega, né? Briga menos, né?
respeita um pouco as posições, né? Queria insistir nisso, na verdade. A questão aqui não é transformar todo mundo numa salada homogênea e igual. Não é isso, no fundo. É a partir da diversidade da universidade, com todas as suas posições políticas, identitárias, construir alguma coisa que seja comum e que seja um ambiente bom de trabalhar, né? Que a gente consiga construir uma boa universidade. Então, uma das coisas é repensar o modo como a gente trata o colega e a colega. Antes, era absolutamente tolerável determinados modos de tratar a colega, o modo como tocava, o modo como abraçava, o modo que fazia comentários, né? Não dá mais, né? A gente vai ter que mudar um pouco esse modo. Isso significa que a gente vai ter que repactuar as nossas relações, sem pensando no fundo que de fato, né, tem uma demanda legítima, justa. Vocês acabaram de ver as estatísticas que eu mostrei da parte das colegas e dos colegas nas suas várias perspectivas diversas, tá certo? Então acho que tem uma dimensão não só de olhar para os números e ver como que eles estão andando, mas pensar como é que a instituição, a cultura institucional, o modo como a gente trata os outros precisa mudar, precisa se ajustar, precisa se repensar. Tá certo? É bom dizer isso porque, às vezes, a gente tende a olhar o SUA, já vou entrar no SUA, como se fosse uma instância punitivista, na verdade. Ela tem uma dimensão de responsabilização, mas ela tem também uma preocupação de requalificar e reenquadrar essas discussões e dar encaminhamentos outros para a instituição. Né? É pensar em que mudanças da cultura institucional que a gente poderia incidir e trabalhar. Tá bem? Então, coloquei esse cartaz aqui para lembrar a gente de que há uma dimensão educativa, cultural da instituição que a gente precisa trabalhar e incidir. Né? Aqui, sempre pensando em pedir ajuda a vocês para como é que a gente trabalha essas questões. Bom, então deixa eu falar um pouco mais especificamente do sistema do SUA, né? O SUA tem um nomão que eu nunca decoro, que é Sistema USP de Acolhimento, Registro e Responsabilização para Situações de Assédio, Violência, Discriminações e outras violações de direitos humanos ocorridas na Universidade de São Paulo. É esse o nomão, que está assim no caput, no começo da portaria que a gente construiu. O SUA nasce a partir dessas preocupações que a gente está colocando, mas a partir de um grupo de trabalho que a minha diretoria e também a PRIP, com o apoio da professora Ana Lana, a gente organizou com um grupo de trabalho de mulheres da universidade para pensar como é que a gente atacava o problema também da perspectiva da responsabilização. Tinha uma demanda importante da parte das colegas, das estudantes e das servidoras de que, olha, não está dando encaminhamento, a gente não está sendo ouvida, a gente precisa, enfim. Então a gente pensou isso, como é que a gente podia armar um sistema organizado com porta de entrada, telefone, e-mail, com propostas de tempo, com um sistema de escuta, enfim. Como é que a gente poderia fazer isso? Sempre com a ajuda, a gente chamou colegas pesquisadores que trabalham com isso há muitos anos para dizer, olha, qual a melhor estratégia, como a gente pode fazer? Bom, então, como eu já tinha dito, né, Sistema USP de acolhimento, então tem uma dimensão de acolhimento que a gente precisa pensar. Não, como é que a gente, a partir da hora que a gente vivencia, que a gente passa por um episódio de assédio, violência, discriminação ou qualquer outra violência, como a gente acolhe, né, melhor aquela pessoa que está na nossa frente. Né? Então, tem todo um ritual que a gente estabelece, que ouve aquela pessoa com a paciência que você tem, escuta as demandas. Às vezes, a gente tende a querer colocar todo mundo numa mesma sala num primeiro momento para poder negociar
resultados. Não tenha pressas para os resultados, porque às vezes colocar todo mundo junto vai só mais tensionar do que vai resolver. Então, escuta, a depender da gravidade, manda para o hospital ou manda para a delegacia, se for uma questão de violência corporal evidente, coisas mais complicadas. A gente não está inventando uma coisa, um mundo paralelo, a gente está, no fundo, tem que ser responsável, né, civil e criminalmente, mas pensar que, às vezes, a gente vai ter desde tensões de brigas muito específicas que podem ser resolvidos com uma boa conversa. Primeiro você escuta aquela pessoa, vê quais são as demandas, vê como ela se sentiu, tenta caracterizar o que de fato aconteceu, escuta o outro, e aí pensa, dá para negociar aqui, não dá para negociar aqui, a gente apela para outro tipo de negociador, ou é o caso de encaminhar uma pequena denúncia para pedir uma apuração preliminar. É esse tipo de coisa que a gente vai ter que começar a pensar, a organizar. Então, por isso, a primeira dimensão ali de acolhimento. A gente fez, nos últimos meses, uma série de encontros para ensinar, aí a gente chamou as colegas que trabalham com questão de acolhimento, sobretudo das pautas de gênero, para ensinar como é que fazia isso, como é que escutava, como é que, sobretudo, ter a paciência de escutar e não ter que entrar com muita ansiedade para resolver, porque às vezes o que as pessoas querem resolver, às vezes o que as pessoas querem, às vezes, é simplesmente, olha, eu não quero mais ficar na sessão com tal colega ou com o colega, dá para mim mudar de sessão? Isso já resolve minha vida? Às vezes o que a gente quer é um pouco de paz espiritual e do tempo, ou às vezes a gente quer, não, olha, passei por uma violência e eu quero que isso aqui seja responsabilidade pela universidade, o caminho é outro, tá certo? Mas eu acho que um primeiro momento é como é que a gente escuta com a paciência de escutar mesmo e ver quais são as demandas e aí procurar as devidas portas de acolhimento da universidade, tá certo? Então, acho que uma primeira dimensão, por isso que está acolhimento aí na entrada. Bom, passado o acolhimento, a gente tem uma entrada que a gente vai chamar de registro, que é lá dentro da PRIP, no site da PRIP, a gente tem um formulário onde você entra com o seu número USP, ou com o seu e-mail USP, e diz, olha, vi tal coisa, caracterizo assim, assim, assado, os dados gerais é mais ou menos esse, as pessoas envolvidas são essas, acho que a universidade devia encaminhar alguma coisa, alguma apuração preliminar sobre esse caso. Às vezes não é nem apuração. Eu acho que vi um problema e quero algum tipo de mediação. Vi um problema, tem um problema aqui que precisa uma melhor apuração. Eu não sei ainda muito bem o que aconteceu. Né? Então, tem essa dimensão de registro. Atualmente é um Google Forms, bem simples assim. Mas daqui um pouco a gente está terminando de arrumar o sistema do Sankofa, né? Que é interno dentro da universidade, você se registra e a gente vai começar a ter isso dentro do próprio sistema da universidade. Ao contrário do que acontecia com os processos antigos, isso aqui é em completo sigilo, na verdade. É só a equipe do SUA que está acompanhando os dados e, eventualmente, a comissão que vai acompanhar, destinada para acompanhar aquele caso específico que vai saber. Depois isso vai subindo, eventualmente, para as variadas instâncias da universidade. Mas tinha uma conversa, quando a gente começou a trabalhar, que é assim, vi um processo com o nome de fulano e de fulana correndo por aí, e aí, não sei, não vou dizer, porque, no fundo, fulano vai poder, ou fulana vai reclamar, e eu vou sofrer represálias, etc. e tal. Então, uma das dimensões que a gente construiu, que a gente está muito atento dentro do sistema, é construir um completo segredo, no fundo, do processo, que ajuda a preservar tanto a pessoa que está denunciando, quanto que a pessoa que está sendo denunciada. Porque também, às vezes, acontece de a denúncia não ter aquele volume ou aquela demanda aqui interpretada. Enfim, a gente tem que pensar que a Universidade de São Paulo precisa lidar com isso como uma instância que tem que dar o devido, tem que ter a devida escuta de todas as partes e dar a devida solução institucional, né? Então não se trata de
linchamento, porque também tem essa outra dimensão. O que acontece é que quando a universidade, né, quando a instituição não entra no debate e não acolhe as disputas, o que acontece é que uma das soluções é o linchamento público, sem direito de defesa, sem direito das pessoas dizerem o que de fato aconteceu, sem as pessoas registrarem as suas posições. Isso é muito ruim também para a cultura institucional. Então, essa é uma outra dimensão que a gente está muito atento e trabalhou dentro do sistema para que, se acontecer alguma coisa com você ou com algum colega, que você queira indicar para a universidade, olha, tem um problema aqui, a gente vai fazer todo o esforço possível para que aquilo fique restrito inteiramente e exclusivamente à comissão que ficou destinada para trabalhar aquilo e ao escritório do SUA, né, para guardar os devidos direitos de todas as partes. Tá bem? Então, acolhimento, registro. Então, uma vez que a gente faz o registro, aí vai chegar uma hora que a gente vai ter uma decisão lá dentro do sistema. Olha, é para abrir uma apuração. Aí monta-se uma comissão, ouve-se as partes, recolhe-se os documentos. A gente trabalhou bastante com a Procuradoria. A Procuradoria, inclusive, preparou roteiros de relatório para essas apurações preliminares, para que o sistema fique bem ajeitado e redondo, para que todo mundo siga os protocolos com certos padrões iguais para todo mundo e que o sistema consiga andar com mais diligência. E aí, por fim, né, a discussão da responsabilização. Né? Então, uma vez que entrou dentro do sistema, a gente tem trabalhado para que isso, com um determinado tempo, chegue uma deliberação. Né? A apuração chegou que tem que abrir uma sindicância, abre-se a sindicância. Não é para abrir uma sindicância, se resolveu ali naquela instância, termina a papelada e fecha. Enfim, dar responsabilidade para as partes envolvidas. Né? E aí é isso. Né? Numa primeira versão, uma primeira fase, né, a questão estava focada bastante na dimensão do assédio e da violência de gênero. Se vocês lerem a primeira portaria, tem lá assédio moral, assédio sexual, tem todas as categorias que a gente procurou descrever com a maior precisão, mas pensando nessa primeira demanda, que era a questão de gênero, gritava sempre nas nossas pesquisas. Né? E agora, numa segunda fase, já, eu como diretor lá da área de étnico-racial, falei assim, olha, e a dimensão racial precisa entrar aí de algum jeito, e a dimensão das outras minorias, a gente precisa trabalhar. Então, a gente acabou de desenhar uma terceira portaria, porque é uma resolução, uma portaria, agora a segunda portaria. Com vistas a pensar a dimensão de discriminação e injúria, mas aí discriminação e injúria como uma grande categoria, não é só racial, é racial, de gênero, também etarismo, ou origem social, origem territorial. Então, para abarcar os preconceitos e as discriminações que envolvem essas várias camadas da vida em sociedade. É isso, né? Quer dizer, não é só a USP que tem esses problemas, mas, no caso, o nosso quintal aqui é a Universidade de São Paulo. Então, a gente acabou de desenhar uma portaria para as questões de discriminação e injúria, e logo, logo vai estar lá no site para vocês. Isso significa que o SUA, embora tenha sido desenhado num primeiro momento para as discussões de gênero, ele é uma porta para dar encaminhamento para essas várias tensões que a gente conhece na universidade, que envolve questões de gênero. No fundo, é um pouco respondendo essa minha listinha aqui, né? É gênero, questões de raça, idade, questões socioeconômicas, né? Então, como é que a gente, de novo, né, na complexidade da universidade, considerando todas as suas diversidades, responde com boas políticas para essas questões, né?
Então, eu acho que tentando fazer um resuminho muito rápido da portaria, acho que tem uma primeira coisa que é importante dizer, que a gente tem a expectativa de que a escuta tem que ser feita a partir de múltiplas portas, né? Múltiplas portas significa o quê? Não dá para a gente dizer para as pessoas assim, olha, espera um pouquinho aqui, eu sei que você está em crise, que eu vou chamar alguém lá do Sul para te escutar. E a pessoa está em desespero, precisa de uma demanda. Então, nesse sentido, as CIPAs têm um papel fundamental nessa história. Vocês também são parte dessa rede importante de primeiros escutadores. O primeiro acolhimento, assim, o que eu faço, né, quando essa pessoa chegou para mim e me descreveu uma coisa que foi constrangedora, que foi assediadora, enfim. Então, assim, eu não vou conseguir fazer essa formação com vocês aqui agora, mas acho que a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é assim, escuta, com a maior paciência que você pode ter. Isso, não dá a sua opinião, escuta, não dá a opinião, escuta as partes e pergunta, na verdade, o que as pessoas querem fazer com aquela informação, que tipo de encaminhamento que elas querem. Eu acho que esse talvez seja o conselho mais importante que eu poderia dizer para vocês em termos de acolhimento. E depois vai procurando as variadas instâncias da universidade. Vocês fazem parte dessa rede, né? Então, são múltiplas portas. Então, qualquer membro da comunidade universitária, né? Mas a gente pode ser docente, discente, servidor técnico-administrativo, assistentes sociais, os profissionais do ECOS, os psicólogos, as comissões de ética, enfim, toda a estrutura da universidade tem que ser capaz de fazer uma primeira escuta, uma escuta inicial, para a gente conseguir ter essa capilaridade e enfrentar com mais propriedade esses problemas que a gente está colocando. E aí o que vai se construir a partir dessa escuta é um relato, é um primeiro relato, né? Que deve informar com dados o sistema da universidade. Mas por que você está querendo saber, Rogério? É porque, no fundo, a gente não tem dados muito precisos sobre, enfim, para além daquela estatística que eu acabei de mostrar para vocês, que é um tanto mais geral e resposta livre, né? A gente não sabe como é que essas variáveis e em que lugares específicos são piores ou são melhores, né? Onde é que onde que estão os problemas de assédio? Em todos os lugares? É igual, não é igual? É em todos os institutos, não é em todos os institutos? Como é que é isso? Porque para fazer uma política um pouco mais fina, que dê conta do problema, a gente tem que ter uma espécie de um mapa? Assim, cartográfico, assim, tipo, olha, os problemas são variados, mas aqui incide tal coisa, aqui o problema é de outra ordem. E aí pensar políticas finas, olha, para cá vale a pena pensar numa estratégia tal, para cá vale a pena pensar numa estratégia. Então esse registro inicial é super importante, para a gente saber se o quanto de assédio está acontecendo, se a gente está conseguindo responder, em que rapidez, onde é que estão esses problemas, se tem que pensar, se tem que ajustar a política, é um pouco essa a função. Então, passado esse primeiro relato, chegamos à conclusão de que tem que rolar uma apuração, a coisa tem que seguir, então isso vai virar o que a gente vai chamar de denúncia, né? Vai virar uma denúncia, e aí tem um pedido formal, ou para o seu... deixa eu pular aqui. E aí tem lugares específicos que podem abrir a apuração preliminar, né? Então, você lá passou por aquele processo, viu aquele processo, quer fazer uma denúncia, saiu do relato, quer fazer uma denúncia, já dentro do sistema, já do SUA, então, ok, vamos fazer a denúncia. Então, a gente vai pedir ou para o reitor, ou para o diretor, ou, se nenhuma dessas portas resolver, a gente, dentro da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, também escuta e acolhe e pode indicar encaminhamento. Porque, às vezes, professor, mas a questão aqui envolve o meu chefe, e eu não queria que o meu chefe não vai abrir. Então, tem outras portas possíveis para conseguir abrir algum tipo de apuração preliminar, se for esse o caso. E aí, né, essa denúncia pode virar, como vocês
alguns de vocês já sabem, né? Vira uma apuração preliminar, esse primeiro grupo de trabalho, vamos pensar assim, vai ler todos os documentos, vai escutar as partes, vai assim, tem de fato um problema, uma violação do código aqui, enfim, de ética, ou a legislação tal e tal e tal e tal, e aí a gente encaminha para a universidade. Para os casos mais simples, né? Ou os casos com implicações, é difícil dizer mais simples, porque às vezes é uma floresta de casos com suas variedades, assim, né? Mas a gente pode sugerir uma sindicância punitiva, cujas penas são mais baixas, né? Ou abrir um processo administrativo disciplinar, que aí as implicações são mais graves. O que mais que eu tenho que dizer aqui para vocês? Acho que é importante também dizer isso. Às vezes, já disse, mas eu vou reforçar. Tanto a legislação do servidor público, quanto agora dentro da portaria da PRIP, a gente está considerando que, em determinadas situações, o convívio entre as partes fica comprometido. Seja porque você tem medo, seja porque, enfim, está tenso demais. E aí a gente tem essa possibilidade de propor uma negociação, né, para pedir que eu quero mudar de sessão, eu quero, às vezes, enfim, no caso das estudantes, dar condições dela continuar fazendo aquela disciplina com outro docente, porque teve uma tensão ali ou com o docente, ou com um colega que está na mesma turma. Então tem que estar um pouco atento a esses pequenos problemas e acolher melhor e, às vezes, dar um encaminhamento de deslocamento de sessão. Não é que, assim, a gente não está... A proposta não é que deu qualquer problema lá, eu quero mudar de sessão. Não, aconteceu um problema sério de assédio, ou que eu estou me sentindo algum problema de violência, ou estou me sentindo, enfim, muito desprotegido ou desprotegida e acho que aqui não é mais um ambiente. Então, tem essa porta, essa possibilidade, isso já está no Estatuto do Servidor, não é do Estatuto do Servidor, na Lei do Servidor, mas isso também está sendo considerado aqui na portaria. Então, algum tipo de mediação que envolva medidas cautelares como proteção dos envolvidos, a gente está um pouco atento, conforme a lei estadual que vocês estão vendo ali. E aí, falando, para terminar a minha fala, né, que já falei demais, a Central Sua tem três braços, né? Primeiro, orientar. Então, você está com dúvida do que aconteceu? Você acha que vale a pena ou não vale a pena? Entra em contato com a gente lá no Central Sua e conversa com os funcionários, ou com as funcionárias, com os servidores que estão lá na equipe, e a gente ajuda não, olha, funciona, não funciona, talvez um caminhamento melhor seja esse, você já sabe. A gente pode ajudar também a sugerir a instauração de procedimentos administrativos. Então, olha, o caso é de abrir um procedimento, né? E a gente também pode colaborar, na produção e divulgação de conteúdos de letramento e orientação para toda a comunidade. É isso que eu estava dizendo, pensar em como mudar a cultura institucional. É um pouco trabalhar no preventivo, né? Se a gente trabalha o preventivo, repensa as nossas tensões e dá melhores encaminhamentos, a gente evita problemas de ordem maior, os deslocamentos de área, as brigas, as violências e tudo mais. Então, acho que trabalhar tanto com essa coisa do educativo, como da responsabilização e do melhor acolhimento das partes. Então, a gente fez algumas formações e letramentos, e tem vários, de tempos em tempos, sendo feitos ao longo da universidade. Muita gente já foi, não sei se aqui tem colegas que participaram, mas assim, muitas pessoas da estrutura da universidade foi convidada. A gente vai continuar fazendo isso, e a ideia é que isso seja multiplicativo, né? Alguém aprende, passa pelo processo, ensina para outros, e assim a gente vai espalhando enfim, todo o conhecimento que a gente está acumulando sobre o tema. E aí tem a questão do registro que eu já falei para vocês, e também, como eu
acabei de dizer, é importante o sigilo. Todas as instâncias que tiveram acesso aos relatos ou aos procedimentos administrativos deverão garantir o sigilo das informações recebidas. Que é bom ler, né? Para dizer exatamente como está escrito. Assegurando o acolhimento, a proteção dos direitos humanos e o cumprimento do devido processo administrativo. Acho que vocês, como parte da estrutura administrativa da universidade, são parte importantíssima para a garantia desse tipo de qualitativo mesmo do sistema. Procurar o sigilo a todo preço do processo. E aí a expectativa é que em um ano, né, lá para maio do ano que vem, a gente vai parar um pouco, uma semana, duas, para dizer, o que a gente conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer, onde estão os gargalos, quais são os ajustes. Essas coisas elas são complexas e elas demandam várias visadas, várias posições nas suas diversidades. Chegou uma hora que a gente falou assim, ou a gente bota o carro na avenida ou não vai sair nunca. Vamos botar e vamos testando e daqui a um ano a gente volta para conversar, ver se vale a pena fazer ajustes e tudo mais. Então, prip.usp.br/sua é o site que a gente tem lá. Tem um telefone que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17. Eu já estou ficando cego, não consigo ver aqui, mas eu acho que é isso. 3091-5001. Tem um e-mail também, sua.prip@usp.br. E tem lá um formuláriozinho. Você clica no formulário. A gente precisa, acho que é importante dizer isso, que a pessoa denunciada, esse é um limite do SUA, a pessoa denunciada, ela tem que fazer parte da comunidade USP. Tem que ser docente, servidor ou discente. Porque senão a gente não tem jurisdição sobre essa pessoa, sobre esse ato. Aí é só para fora da universidade. Mas a pessoa que denuncia, a pessoa que registra, também precisa ser da universidade, de alguma maneira. Tem que colocar um e-mail e um número USP para a gente conseguir chegar na pessoa e saber de fato o que está acontecendo. Basta que alguém da universidade queira reportar e que isso já funciona, e isso já dá uma entrada dentro do processo. Tudo bem? Eu acho que eu falei demais. É isso. Muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o professor Rogério? Eu já tenho ali. Eu vou levar esse aqui. Esse aqui está funcionando. Só queria fazer um comentário que foi ótimo, professor, já ter falado para a gente que é da CIPA, porque depois que incumbiram isso a CIPA, né, a CIPA-A, né, que envolve a questão do assédio, qual seria a melhor orientação? Essa foi perfeita. Escutar. Escutar. É isso que a gente queria. Gente, nós estamos para escutar. A gente não está para resolver o problema. A gente está ali para acolher. E o acolhimento, nesse momento, é o escutar, o ouvir. Porque muitas vezes as pessoas querem isso, né, professor? Eles querem ser só ouvidas. Elas não são escutadas, né? Bom, meu nome é Clay, eu sou daqui no museu mesmo. Sobre essa última fala sua, quando acontece com algum funcionário terceirizado, quem que vai ser responsabilizado? O fiscal do contrato? Isso é um nó. Ele já saiu com a pergunta mais difícil. Ele já saiu com a pergunta mais difícil. Conversando daí. Então, institucionalmente, pensando do jeito que a gente desenhou e depois que a gente fritou a cabeça em cima da legislação, do código de ética e de tudo da universidade, o que a gente consegue fazer de primeira é lidar com casos onde a pessoa denunciada é da estrutura da universidade. Essa é uma limitação. Para a gente entrar na seara dos terceirizados, seja para ajudá-los, porque às vezes o que eu tenho escutado é que os terceirizados é a parte que mais apanha, né, na universidade. Vocês sabem melhor do que isso, né, do que eu. Os relatos normalmente vêm de vocês, dizendo assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
Mas, por hora, a gente está um pouco limitado. O que a gente consegue chegar, em termos de administração e de organização do sistema, é a pessoa denunciada é da universidade, a gente consegue entrar na alçada. A gente consegue ajudar você com a legislação para, se tiver que denunciar para fora da universidade, a gente consegue até. Mas a gente consegue responsabilizar ela, porque ela não é da universidade, entende? Porque a outra estratégia aí, que é muito difícil de operar, é acionar a empresa, enfim, aí um outro tipo de negociação mais complexa, que a gente decidiu lá pelas tantas, num primeiro momento, não cobrir pelo sistema, porque a gente achava que era muito difícil de chegar lá. Mas isso está na mesa. Todo mundo, quando a gente entra nesse assunto, levanta a mão e diz assim, ó, então, estamos pensando, vamos ver o que a gente consegue fazer daqui a um ano, se tem algum artifício para a gente chegar lá. Acho que é você. Bom dia, Rogério. Parabéns aí pela apresentação, né? A gente, aqui na Biociências, tem acompanhado o trabalho de vocês, a gente sabe o quanto que é árduo o caminho, né? Em função dessa perspectiva de transformação cultural da universidade mesmo, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. Você mencionou sobre os aspectos preventivos, né? A gente sabe que são muitas frentes a serem atacadas, né? Etarismo, né? Empatia, entendimento da heterogeneidade, de que todo mundo precisa se sentir bem dentro da universidade, né? As barreiras entre as três categorias, né, que são muito grandes, né? Eu falo da perspectiva de servidor administrativo nível superior, né? Eu falo desse lugar. E que nem você comentou, mesmo desse lugar, a situação também é bem complexa, né? Então a gente fica imaginando, como você expôs, né, toda a heterogeneidade, a base da universidade. Então, eu acho que seria muito interessante a gente atacar muito essa perspectiva das frentes, né, de respeito, da heterogeneidade, o caráter preventivo, né, que no momento está sendo falado muito, né, punição, conscientização, mas eu acho que a gente queria comentar, assim, você falar sobre essa questão. Quais perspectivas, reuniões, seminários, ações que a gente poderia fazer para que a gente consiga fazer uma grande transformação cultural na universidade? Olha que ousado. Grande transformação, revolução. Não sei se eu chego lá. acho que não sei se vou viver para... Olha aí, olha. Eu acho que tem coisas pequenas que já ajudam. Eu acho que estar aqui conversando com vocês, eu já entendo como um primeiro passo, assim. E escutar vocês pautando a questão da saúde também é um passo importante. Estamos juntos, né? A gente tem interesses comuns. Então, acho que a primeira coisa, não é só conversar e acolher adequadamente a pessoa que está chegando, mas a gente, como grupo, levantar pautas e pautar, dizer, olha, tem um problema aqui na sessão, tem um problema aqui no Instituto que é específico daqui que a gente deveria pensar. Então, acho que propor conversas regulares, eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa, da estrutura lá da PRIP, por exemplo, a gente tem já o ECOS. Não sei se todo mundo conhece o ECOS, assim. Não está muito bem de cabeça, deu algum problema, e não é muito de cabeça, não é assim, estou deprimido, é assim, tipo, não estou legal, estou estafado. Tem lá um lugar que você pode chegar, livre demanda, e ter alguém para te escutar. Isso já faz uma diferença, assim, parece que não é nada. É claro que isso não vai dar, como a colega levantou ali, às vezes, a gente tem que procurar as devidas responsabilizações, porque tem alguém que causa realmente problema e que não está muito sensível, não está querendo mudar. A gente aposta que todo mundo vai querer mudar, né? Mas, às vezes, não vai rolar, né? Às vezes, a gente vai ter problemas. Então, para essa mudança institucional, o que a gente tem pensado, né? Campanhas de conscientização, como os cartazes. A gente faz
toda vez que alguém chama, a gente vai a campo para conversar, para falar das pautas, para problematizar a condição da universidade. A gente tem também, dentro do SUA, esses eventos de formação, de acolhimento, né? Então, de tempos em tempos, vai chegar na caixa de e-mail de vocês, olha, vai ter formação para o SUA de acolhimento. Então, escolhe alguém da equipe para poder participar e, aos poucos, a gente vai transmitindo essas ideias. E, por fim, né, na medida da atenção da universidade, construindo políticas para, por exemplo, lá na PRIP, a gente teve o edital para servidores, né, para fazer eventos, sei lá, esses dias eu fui no IME e fui fazer uma fala também, mais ou menos nesse estilo, e as colegas assim, olha, vai ter a aula de forró daqui a pouco, você não quer participar? Então, eu acho que fazer eventos também de acolhimento, para baixar um pouco a bola, né? E acho que também isso ajuda, no fundo. Acho que tem que pensar a coisa de uma perspectiva... É complexo mesmo, né? Eu estava rindo da coisa da revolução, mas é isso, no fundo. Por um problema complexo, eu não posso dizer para vocês assim, tipo, a gente vai resolver isso amanhã. Por hora, o que a gente está vendo é mais ou menos por aí. Propor pequenas políticas específicas para conseguir despressurizar, escutar melhor as pessoas, dar um acolhimento no privado se precisar, abrir uma porta se tem algum tipo de responsabilização, a perspectiva de responsabilização, conversar com todo mundo, olha, você precisa acolher melhor a pauta do serviço, enfim, é por aí, eu acho. Eu não tenho uma resposta miraculosa, infelizmente. Olá, eu sou a Camila, do Instituto de Química, e eu queria fazer uma pergunta relacionada assim, quando não é um docente, não é um funcionário, não é um aluno de graduação, ele é um treinamento técnico, que ele recebe uma bolsa, ele é uma iniciação científica que ele vem de um outro instituto, não um instituto dentro da USP, mas um instituto federal, uma universidade particular, um gestor de projeto, como que a gente age? Por exemplo, eu trabalho no laboratório de pesquisa, e tem muitos dentro. A gente precisa que a pessoa tem que ter número USP e tem que ter vínculo com a universidade, para poder começar a conversar algum tipo, enfim. Porque, do contrário, a gente não tem capilaridade. Assim, a gente pode fazer toda a discussão, mas na hora de dar um encaminhamento de vero, a gente não pode punir alguém que não é da comunidade. Então, eu acho que os casos que você está levantando está um pouco próximo do caso dos terceirizados. Assim, né? Tem uma determinada região da universidade e parte da população que tem um vínculo que não é o caso dos terceirizados, não sei nem se eles têm número USP, agora fiquei na dúvida. Acho que não, né? No caso dos bolsistas que vêm de fora e trabalham nos laboratórios, eu acho que eles têm número USP, eles recebem bolsa, eles... Aí eu estou na dúvida, mas acho que a gente consegue chegar nesses casos. Desculpa, eles não têm número USP, tanto que eles não conseguem acessar o sistema. Mas para receber qualquer coisa da universidade, alguma hora a gente tem que produzir número USP. Acho. Mas eu estou respondendo de orelhada aqui. Assim, eu acho que a gente precisaria... acho que é a primeira vez que alguém levanta a bola dizendo assim, e a turma que trabalha nos laboratórios e que vem... Preciso pensar direito se a gente consegue chegar. A conversa que a gente tinha quando a gente estava montando o sistema, a gente precisa de alguém com vínculo para poder dar algum tipo de encaminhamento concreto de médio e longo prazo. Preciso ver, eu não tenho certeza. Bom dia, parabéns. Mas só complementando, existem outras portas, que são múltiplas portas. Nesse caso, poderia ser a ouvidoria, uma das portas que a pessoa poderia usar. Pode ser a ouvidoria, pode ser a CIPES, agora todas as unidades, a maioria das universidades tem CIPES, a CIPAS, enfim, a PRIP diretamente. Mas, de todo modo, né,
é isso. Seja qual for a porta, quando entrar lá dentro na parte mais central do sistema, para a gente conseguir responsabilizar e dar melhor encaminhamento para uma apuração vir a sindicância, precisa ser alguém da comunidade USP. Então, todo mundo acolhe. A PRIP também, o SUA também pode acolher relatos. Mas eu estou dizendo assim, tipo, em médio e longo prazo, para responsabilizar, precisa ser alguém da comunidade, senão a gente não consegue chegar lá, a partir da legislação e das nossas portarias, enfim, pelo SUA. Mas... bom dia. Pessoal, uma última pergunta, desculpa, só questão de horário, a gente encerrar aqui, depois ele vai deixar o contato dele também, a gente passa outras perguntas. Fico aqui um pouco também, se vocês quiserem conversar. Bem, bom dia, parabéns pela palestra. Sou Maria Aparecida, do Instituto de Química da USP. A minha pergunta é mais uma curiosidade. Tendo esse relato das pessoas chegarem e delatarem alguém, qual é a punição que essa pessoa recebe? Concreta. Qual pessoa? Ou a pessoa? Não, a pessoa... Tem de tudo, na verdade. Você pode ser até uma advertência do superior, em papel, registrada no sistema. Pode ser... quando é o superior, aí... Por isso que... acho que é importante a sua pergunta. Assim, a ideia de fazer o SUA era inventar uma porta alternativa às portas que a gente tinha dentro dos institutos específicos. Porque uma das reclamações é, olha, é o meu superior, eu não tenho como passar por ali. E como o regimento da Universidade de São Paulo diz que tem que ser ou o reitor, ou o diretor, ou pró-reitores, às vezes a gente ficava amarrado, né? Então, a porta do SUA foi justamente para dizer assim, olha, se nada está funcionando aqui, se a CIP não está, se a estrutura minha local, isso é uma sugestão para vocês, assim, não precisa necessariamente correr para o SUA. Se você tem uma estrutura local que resolve, funciona, começa por ali. É o melhor, as pessoas estão mais perto, elas entendem, vai ser mais fácil. Mas, se aquilo não está funcionando, o SUA foi justamente uma porta para desviar e, eventualmente, conseguir alguém que não está envolvido com aquelas discussões, não tem implicação, não tem interesses, enfim. É um pouco essa a lógica do SUA. Tá bom? Mais uma vez, professora, gostaria de agradecer em nome da CIPA. Esse aqui é uma lembrancinha, é a canequinha feita de arroz. Esse aqui é da nosso parceiro que está com a campanha. Obrigado. Vamos tirar uma foto aqui. Obrigado, gente. Estou à disposição. A gente entende que é um assunto bastante polêmico, tem muita coisa para conversar, que a gente ficaria uma tarde inteira conversando com o professor, mas vamos buscar depois, através do contato dele. Hoje a gente ainda tem a visita ao museu. Antes da visita ao museu, a gente pensou em fazer o sorteio, para que depois, quando a gente faça a visita, já todo mundo que terminando a visita já vai lá para baixo, para a van, tá bom? Então, eu queria primeiro chamar os nossos parceiros aqui, o pessoal da Moradia Brasil, para falar um pouquinho rapidinho aí com eles. Vocês querem falar? Querem falar rapidinho? Eles estão visitando todos os dias aqui para conversar com vocês. Ele vai falar rapidinho como é que funciona, mas ele vai estar também na manhã na FAO e na sexta-feira na Física. Bom dia a todos. Meu nome é Jamil e o motivo da minha presença aqui é convidar a todos para conhecer o Instituto Brasileiro de Moradia para Todos. É um diferencial no segmento da habitação no Brasil. Nós estamos com iniciativa de realmente ajudar, trabalhar no combate do déficit habitacional do país. Em breve estaremos atuando em todo o território nacional e, através de grandes parcerias, estamos selecionando parceiros que venham de encontro com nossos objetivos. Ou seja, nós vamos atender as classes para moradia, classe média, vamos atender a todos. O que hoje falta no mercado
é o nosso principal objetivo de fazer a diferença nesse segmento. Nós estamos hoje com o escritório na Avenida Professor Almeida Prado, 1280, dentro do Grêmio da Prefeitura da USP. Estamos já vislumbrando aí outros estados já para começar dar andamento no nosso segmento de moradia. E eu convidaria todos para que entrem no nosso site, logo na entrada aí desse evento aqui, todos os eventos, nós temos um material publicitário que, através do site, vão tirar todas as dúvidas de vocês. E também, quem queira tirar dúvida presencialmente, só comparecer de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, no nosso escritório lá no Grêmio da Prefeitura. E nós teremos sempre uma equipe lá, um pessoal para tirar dúvida e esclarecer tudo e falar sobre as parcerias que já estão chegando para nós. Nós vamos vendo e como nós vamos atuar. Nós sempre vamos procurar fazer todo o trabalho do associado. Hoje agradeço, inclusive, as parcerias que estamos com o Grecime, com o Grêmio IEE também. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, o senhor Leandro, que é o presidente do Grêmio IEE. Agradeço a todos vocês aí pela atenção. Estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida nesse segmento, tá ok? Muito obrigado. Até mais, próximo. Obrigado. Pessoal da UBB está aí? Quer falar? Aqui, está aqui. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Cristina Dora, eu sou dentista, especialista em odontologia hospitalar e aromaterapeuta. Trabalho na UBB há 11 anos. A UBB é uma instituição, é uma União Brasileira Beneficente, uma associação. E lá nós temos a área médica e a área odontológica. A clínica odontológica, somos mais de 35 dentistas altamente capacitados. É uma clínica moderna, atual. Temos também clínica de estética, onde eu atuo lá como aromaterapeuta. E esperamos vocês comparecerem lá para conhecer a clínica. A Lu vai falar um pouquinho de como funciona a associação, tá? E eu queria só fazer um leque aqui, puxando uma contextualização com o que o nosso colega Rogério brilhantemente falou. Eu estava ali atrás, ouvindo a palestra dele, e eu anotei aqui umas palavras. Ele apresentou números e fatos atuais no cotidiano do ambiente de trabalho. Através da aromaterapia, a gente apresenta uma sutileza, através da inalação dos óleos essenciais, ocorre uma regulação no nosso sistema límbico, que ele está relacionado ao nosso sistema emocional. No ambiente de trabalho, isso faz total sentido, pois automaticamente, quando associamos a escuta ativa à aromaterapia, há um fortalecimento de confiança e a promoção de um melhor ambiente de trabalho e mais seguro, ajudando a aliviar tensões e fortalecendo a saúde emocional. Contudo, é fundamental para o acolhimento e lidando com as situações adversas que a gente pode encontrar no dia a dia. Então, nós estamos com o stand ali da aromaterapia. Eu atendo na UBB também como aromaterapia. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dessa área, amanhã a gente vai estar lá na FAO. E sexta-feira eu convido vocês também, eu vou dar uma palestra também de odontologia pela UBB. Nós vamos fazer sorteio hoje de 30 atendimentos, eu vou estar fazendo lá no IEE semana que vem, na segunda, na terça e na quarta, para mostrar um pouquinho, né, de como a gente trabalha com a UBB e como a gente acolhe vocês lá. E queremos que sejam muito bem-vindos. Vou passar para a Lu. Obrigada. Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Lucélia, eu trabalho no departamento comercial da UBB já há 20 anos, tá? A UBB é a União Brasileira Beneficente, é uma associação que vem aí desde 1984 fazendo um trabalho com o servidor público, né, tanto efetivo quanto contratado. E o propósito da UBB é suprir um pouco, né, as necessidades que nós temos, né, na saúde odontológica. Então, a UBB ela proporciona diversos benefícios. Nós temos a nossa sede, que fica na República, e temos também a rede de parceiros espalhadas por toda São Paulo.
A UBB proporciona médico, dentista, farmácia, lazer, ótica, assessoria jurídica, auxílio funeral. E esses benefícios, ele é tanto para o servidor público e abrange para os seus dependentes. Aqui nós temos um número grande de associados da UBB. Tá? Atualmente, a UBB ela está uma mensalidade de 227. Vocês podem colocar cônjuge, pode colocar filhos menores, pode agregar também filhos maiores, pode colocar os pais, pode colocar um amigo, né, como agregado. A UBB ela faz esse trabalho diretamente com vocês, não atende particular. Né? Então, isso garante uma demanda equilibrada, por isso que é muito rápido para estar marcando, né? Em um período muito rápido, porque é uma demanda exclusiva, é um público exclusivo, que são vocês. Né? Nós proporcionamos uma medicina de luxo, né? Somos hoje referência na América Latina. Eu estou com um stand aqui também, eu convido todos vocês que a UBB vai fazer um sorteio de um liquidificador ou uma cafeteira. Então, quem quiser participar, é só colocar o nome lá na urna, tá? E se tiver alguma dúvida da UBB, quiser aproveitar a oportunidade, fazer um teste, se associar, conhecer um pouquinho, hoje a UBB está proporcionando o primeiro pagamento somente para novembro. E vocês começam a usar a partir de segunda-feira todos os benefícios da UBB. Tá bom? Sem nenhuma carência. Muito obrigada, gente, pela atenção. Obrigado, pessoal. Obrigado, meninas. Elas vão continuar com a gente aí na quinta e na sexta, na FAO amanhã e na Física, no Instituto de Física, na sexta-feira, tá bom? Queria... Pessoal da organização da CIPAT, por favor, quiser vir aqui na frente, inclusive o pessoal conhecer também, né? Um pouco das pessoas que participam da organização da CIPAT, porque a CIPAT não é só hoje, não foi só ontem, ela é o ano inteiro. A gente tem reuniões periódicas para definição de temas. Como o próprio professor falou, não é fácil, né? A gente tem que organizar, buscar palestrantes, conseguir café. Gente, essa parte do buffet na USP está complicada, né? Foi suspensa em portaria, mas, eu dou os parabéns para o pessoal das compras que se viraram nos 30 e conseguiram fazer esse café da manhã aqui para a gente. Então, a gente tem que agradecer ao pessoal da organização da CIPAT que está aqui, uma salva de palmas também. E meu amigo Leandro aqui, que carrega isso aqui nas costas há 22 anos. Eu fui solidário a ele há uns 7 anos atrás, comecei a brincar com ele nisso aqui, não larguei mais também, mas... A gente vai seguindo. Vamos sorteio rapidinho, a gente vai dessa sequência daqui para lá, tá? O pessoal vai pegando, vai distribuindo. Primeiro o nome do sorteio vai ser Maria Aparecida Vieira dos Santos. Primeira caneca. A primeira caneca vai para Cidinha. Muito bem. A próxima agendinha é para o Renato Alvarenga, da escola... Da Poli. Renato também está sempre com a gente aí participando das reuniões. Obrigado, Renato. Próximo, a Renata. O Renato, agora veio a Renata Alves dos Santos, do IB. Aê, Renata. Hoje saem todos os brindes, né? Porque dificilmente alguém fez inscrição lá e não está aqui dentro, né? Não foi embora. Daniel da Silva, do IQ. Muito bem. Próxima canequinha, Karina Gomes Xavier, do IME. Karina também vem nos 45 do segundo tempo, hein, Karina? Conseguiu a vaguinha nos 45. Alessandra Vanessa de Paiva Teixeira, do IQ. O pessoal do IQ ganhando aí. Mais uma do IQ, Camila Santos. Schroeder Santana. Vamos fazer o bebê, então 5 da UBB? Vamos então agora, antes da próxima agendinha, vamos fazer 5 atendimentos da UBB, tá? Da União Brasil Beneficência. Vai ser semana que vem, quarta e quinta? Quarta e quinta, lá no Grêmio do IEE, atendimento presencial da UBB, tá? Odontologia. Primeira vai ser a Camila... Não, já foi. Alessandra Ferreira Lopes, do IQ. De novo do IQ? O pessoal do IQ tá... Pode dar o nome ali para a Claudinha, dar os dados ali para ela agendar para você, tá? Próximo.
passa os dados para ela. Depois eu passo os dados. Sérgio Teixeira de Castro do IO, sou eu, tá, gente? E o próximo também do IQ. Vamos chacoalhar um pouquinho isso aqui um pouquinho. Duas vans são do IQ? Duas vans são só do IQ? Giovana Cássia de Freitas. Também passo os dados aqui para Claudinha, para o agendamento. Mais dois do IB. 1, 2, 3 comigo. 2. Heloísa Castelli, do MAC. Aqui do MAC. Cadê a Heloísa? Está lá fora. Vem, só pede para ela vir dar os dados aqui também para a Claudinha. E a última da UBB de hoje, Jennifer Andrade dos Santos, do Instituto de Física. Aqui, Jennifer. Passa os dados aqui para a Cláudia, aqui para agendamento. Continuando aqui, a próxima agendinha vai para Maria Aparecida Coelho Santos, do IAG. Cidinha lá no fim da fila. Já estava até no fim. É sorteio, é sorteio. Eduardo Jimenez Martins, do ICB. Essa é a canequinha. A próxima é uma camiseta da volta da USP? É da volta da USP, né? Daniel dos Santos Ferreira, do MAC. Daniel ganhou a camiseta da volta da USP. Próxima caneca é aqui, ó. Já pode entregar ali, tá recolhendo os dados. A Claudinha, Cláudia Cristina Marcelino, do IME. Próximo livro, Ciências e Tecnologia no Parque, vai para Luara de Souza, do MAC. Luara. Hã? Tá ali a Luara, do MAC, ficou no MAC então o livro. Próxima, uma caneca também, vai para o Bruno Martins Jerônimo, do IB. Mais uma camiseta da volta da USP, volta para o IQ, hein? Oh, Lilian Cristina Russo. Agora temos o quê? 3 canecas? Ah, tem mais coisa, tá? Tem mais. Cris vai dar uma canequinha para a Raquel Oliveira Mota, do ICB. Mais uma caneca para o Wilson Guinato, da Faculdade de Educação. E a Reide ganhou uma canequinha também, Reide. Da ECA. Do MAC também vai ganhar uma camiseta da volta USP, o Vitor Zamberlan. Victor também ganhou uma camiseta da volta da USP. Próxima caneca vai para o Antônio Fernando Terra, da RUSP. Antônio Fernando Terra, da RUSP. A caderneta da FAO vai para Osmarina Lopes Nunes, da PRIP. Cadê a Osmarina? Mais 2 só? As 2 últimas canecas vão para... Vai ficar na ECA, a Rosa Maria Sampaio. E a última, o último sortudo vai ficar aqui no MAC, hein? Ah, tem mais uma? Ah, tem mais. Aquelas lá também? Não, aquelas... pessoal do... Aquelas lá são dos nossos queridos monitores que vão levar a gente para passear. Tem mais 2, então vai para Chayane Borges dos Santos, do MAC. E a última vai para a PRIP, Maria Gorete de Pontes. Cadê a Mari?